Eu me chamo Jéssica Barros e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Como pesquisadores, pesquisadoras e podcasters brasileiros conceituam podcast. Na pesquisa em comunicação, assim como em outras grandes áreas das ciências sociais e humanas, conceitos e definições, em considerável medida, são tensionados com o objetivo de proporcionar reflexões que acompanhem e contribuam para a compreensão da dinâmica das transformações socioculturais nas quais estão inseridos. Deste modo, esse trabalho ele se volta à pesquisa no campo da mídia sonora, que tem se dedicado cada vez mais a abordar e a debater o fenômeno do podcast, ou seja, práticas de circulação, consumo e produção de conteúdos em áudio por meio de diferentes plataformas agregadoras. Nesse sentido, a pesquisa, a partir da realização de análise de entrevistas semi-estruturadas, se voltou à reflexão analítica de como os pesquisadores e podcasts brasileiros conceituam ou definem, o que é podcast. A pesquisa, então, ela é composta por um conjunto de 23 entrevistas realizadas com pesquisadores e pesquisadoras e podcasters brasileiros. As entrevistas foram realizadas por estudantes que cursavam o componente Tópicos Especiais em Comunicação 4, podcast, ministrado pelo professor Dr. Elton Bruno Pinheiro na Faculdade de Comunicação da UNB, no segundo semestre de 2020. Em diálogo com os preceitos da entrevista compreensiva de Kaufman, os entrevistados e entrevistadas foram escolhidos a partir da expertise e imersão no tema da pesquisa, sendo 10 pesquisadores de diferentes instituições de ensino superior, das diferentes regiões do país, e 13 entrevistas com participação de 17 podcasters, cuja produção está veiculada ou a meios de comunicação da grande mídia ou são de natureza independente. Por meio da análise de conteúdo, então, a pesquisa se voltou a compreender especificamente as respostas apresentadas pelos entrevistados à seguinte questão: como você conceitua o podcast? Com a análise das respostas, foi possível observar alguns aspectos recorrentes e que, em alguma medida, convergiam no que se refere a uma proposta de conceituação. Nesse sentido, a gente pode mencionar a definição a partir da comparação ou inclusão do podcast no contexto do meio rádio como uma modalidade radiofônica. Também a definição de podcast a partir do seu modo de transmissão e circulação, feita com suporte da tecnologia digital. A definição a partir dos modos de consumo mediadas pelo feed RSS e ou plataformas agregadoras. A definição pelo tipo de consumo sob demanda e a definição por uma característica relacionada à segmentação de conteúdos. Por fim, o podcast ele foi conceituado ou definido por pesquisadores e podcasters como uma mídia sonora originada num sistema de produção e de distribuição de conteúdo em áudio por meio de um feed RSS. O podcast, então, ele é associado às produções radiofônicas como um formato ou como um sistema que é da sua linguagem, mas que se caracteriza como um novo meio. No podcast, os entrevistados eles observaram ainda características singulares, como a presença online por meio de plataformas de streaming, a lógica de consumo sob demanda e a segmentação de conteúdos. Inferimos que esses pesquisadores e podcasters, eles assinalam ainda um tipo de remediação. O que é isso? É uma lógica formal através da qual as novas mídias reformam as formas de mídia anteriores. Então, esse podcast ele se configura a partir das lógicas de consumo, produção e distribuição baseadas no suporte digital, mas mantém a praxis radiofônica. É a caracterização de conteúdos a partir de gêneros e formatos e, sobretudo, utiliza os elementos da linguagem radiofônica como base.